Ora, boa noite a todos. Enquanto Presidente do Conselho Diretivo Regional da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros, incluo-me dar a todos as boas-vindas a este que é o segundo webinar deste novo ciclo que iniciamos, intitulado Por Ponto de Ordem, bem substituição do anterior ciclo de conferências. Esta tem sido uma readaptação que todos temos forçosamente estado a promover nas nossas vidas, em todas as áreas, fruto da pandemia, que nos traz esta nova realidade, mas com aspectos também positivos, pois através destas ferramentas virtuais conseguimos juntar várias centenas de colegas para discutirmos estas e outras temáticas. Os enfermeiros lidam diariamente na sua prática dos cuidados com os cuidadores informais, quer como parceiros no cuidado à pessoa dependente, quer muitas vezes também como próprios utentes. A grande adesão de inscritos revela a pertinência e a atualidade deste tema, que também muito nos apraz e de encontro àquelas que são as necessidades formativas também da profissão e dos colegas. Por isso, não me vou alongar e vou passar a palavra a quem mais sabe sobre esta matéria e a quem agradeço de forma sincera aos nossos relatores de hoje, das pessoas da enfermeira Tânia, enfermeiro Beto e enfermeiro Tésio, a moderadora, a enfermeira Otília Barreto, presidente do Conselho de Enfermagem Regional, e a toda a comissão organizadora, as pessoas dos enfermeiros Filipe, Cláudia Silva, Cátia Neves e também às nossas colaboradoras do secretariado. A todos, um sincero obrigado e votos de uma boa sessão. Boa noite a todos. Bem-vindos a este webinar. Agradeço desde já as palavras que foram proferidas pelo enfermeiro Nunes. Enfermeiro Nuno Neves, presidente da secção regional da Ordem dos Enfermeiros da Madeira. Este webinar integra um ciclo de webinars desenvolvido pela secção, denominado Ponto de Ordem. Este ciclo de webinars tem sido dinamizado desde o mês passado, tendo este sido o segundo evento deste ciclo. Este webinar foi desenvolvido e preparado pelo Conselho de Enfermagem Regional, nomeadamente pelos colegas especialistas em enfermagem de saúde comunitária. Terá uma duração de cerca de 90 minutos, será também disponibilizado o certificado de presença posteriormente na área reservada e será também efetuada uma gravação da sessão e posterior divulgação. Informo desde já que poderão usar o bate-papo que vocês encontram aqui na aplicação do vosso lado direito para colocarem questões e partilharem e complementarem as informações que vão sendo transmitidas. Poderão utilizá-lo ao longo da apresentação. Este webinar é do cuidador informal, como o enfermeiro Nuno já abordou. O tema é o cuidador informal, o cuidar do outro, desafios para a enfermagem, sobre a perspectiva do estado do cuidador informal na região autónoma da Madeira. Temos como objetivo essencial é promover um momento de reflexão entre os colegas, também divulgar e conhecer o Estatuto do Cuidador Informal da região autónoma da Madeira, distinguir o cuidador informal principal e não principal, conhecer os direitos e deveres do cuidador informal e da pessoa cuidada e também contribuir para a atualização de conhecimentos técnico-científicos dos enfermeiros no cuidar do cuidador informal. Esta sessão terá como preletores a enfermeira Tânia Lourenço, o enfermeiro Beto Martins e o enfermeiro Décio Pinto. Iremos iniciar a sessão com a apresentação da enfermeira Tânia Lourenço, que é mestre em enfermagem na área de especialização de enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, possui uma pós-graduação em bioética, é professora adjunta na Escola Superior de Enfermagem São José de Colonie e também possui o doutoramento em enfermagem, cuja tese versou sobre os cuidadores informais. É neste âmbito que passo a palavra à enfermeira Tânia, para podermos aqui também contextualizar a problemática do cuidador informal.
Boa noite a todos. Antes de mais, agradecer à Secção Regional da Madeira por me ter convidado a fazer parte deste webinar. É sempre um prazer poder colaborar com a secção nestas atividades. Agradeço em nome do enfermeiro Nuno Neves todos os outros colegas pertencentes aos órgãos sociais aqui da região, nomeadamente também à enfermeira Auxília Barreto, a presidente do Conselho de Enfermagem Regional, por me ter convidado e lançado assim este desafio de partilhar convosco assim, algumas reflexões do percurso que tenho feito nesta área. O que eu preparei aqui hoje para partilhar convosco, além de alguma informação, que também é sempre importante, também coloco aqui algumas questões, inquietações, reflexões, para depois no fim podermos também discutir e falar um pouco sobre esta temática. É uma área que eu tenho debruçado nos últimos anos, principalmente na área da investigação, e por isso vou partilhar convosco, além de alguns conceitos, alguma informação mais global relacionada com a temática, mas também alguns dados do trabalho que tenho vindo a desenvolver. Por isso, espero que vá ao encontro das vossas expectativas e também agradeço numa quarta-feira, durante a semana, às 9 da noite, os colegas que estão aqui presentes, também quem cá está com vontade também de ouvir e refletir um pouco sobre a temática. Vou compartilhar aqui convosco a minha apresentação. Penso que já estão a ver. Bem, então, como o enfermeiro Nuno já tinha dito, e a enfermeira Auxília, a temática central deste webinar é o cuidador informal, o cuidado útil, quais os desafios para a enfermagem. Começamos aqui logo pelo início, a enfermeira Auxília também falou sobre isso, cuidador informal, cuidador familiar, cuidador principal, não principal, por isso existe uma série de nomenclaturas que também se calhar ao longo da apresentação iremos falar sobre elas. Mas assim, só como ponto de partida e assim para começarmos a entrar neste espírito de reflexão, o cuidado ao outro é intrínseco a cada indivíduo. Por isso, desde sempre, nós cuidamos uns dos outros, seja no meio, começamos a crescer no nosso seio familiar e vamos cuidando ao longo do nosso ciclo vital uns dos outros, principalmente nos seios familiares. E por isso, o ser humano é, na sua essência, um ser de cuidado. Esta matriz de ser cuidativo tem na sua gênese a família, como eu estava aqui a referenciar, que é uma estrutura nuclear é a estrutura nuclear das nossas sociedades, onde elas desenvolvem, entre outras, a função de proteção dos seus membros. E ao longo das várias gerações vai-nos sendo passado esta apetência pelo cuidado do outro. Partindo desta premissa que todos os elementos da família são de alguma forma cuidadores, é certo que quando algum dos membros adoece, ou se torna dependente, envelhece ou chega à fase final da sua vida, esse cuidado recai maioritariamente sobre um dos outros membros, denominado pela comunidade científica cuidador informal, familiar ou simplesmente cuidador. Aqui ao longo desta apresentação, quando eu me referir a cuidador, vou-me referir a cuidador nesta forma abrangente. Aqui só assim alguns pontos para nós refletirmos antes de entrar noutras questões. Muitas vezes este processo de ser cuidador, mais nesta linha do que eu estava a dizer, ser cuidador de alguém por alguma razão ficou doente, ficou dependente, não propriamente o cuidador de pai para filhos, crianças pequenas, à exceção das crianças com necessidades especiais, que também têm características específicas. O ser cuidador de uma pessoa que adoece, que fica doente, fica dependente, fica com alguma incapacidade, muitas vezes chega sem aviso. Ou seja, quase que de um dia para o outro ou de uma semana para a outra chega a notícia, chega entre aspas, a notícia que vamos ser cuidadores ou que alguém que nós estamos a prestar cuidados como enfermeiros vai passar a ser cuidador. Ou seja, muitas vezes este papel na nossa vida chega sem a pessoa estar sequer a contar que ele iria chegar. E muitas vezes também acontece que este desempenho deste papel também chega sem tempo de preparação. Acontece muitas vezes, quase de um dia para o outro, de uma semana para a outra, esperamos que os cuidadores estejam preparados do ponto de vista físico, emocional, instrumental, para prestar os cuidados ao seu familiar que acabou de ficar doente ou ficar dependente. E muitas vezes até falamos, e bem, da preparação, da alta antecipada, logo no momento da admissão, onde às vezes pedimos a uma pessoa que o seu marido, o seu pai, por exemplo, acabou de ter um AVC e quase que daí a 2, 3, 4 dias já tem de começar a se preparar para cuidar daquela pessoa que ficou doente.
E muitas vezes até esse próprio familiar ainda está a assemelhar todas as vivências que está a passar do seu familiar doente, estar a ficar dependente ou ter ficado com alguma limitação relacionada com a sua situação de saúde. Por isso, estes tempos, e os especialistas de saúde mental também preocupam com estas questões, por isso estes tempos também são importantes nós pensarmos sobre eles. E é precisamente nesta linha, destas vivências, destas perdas, que muitas vezes quase que ainda estamos naquela fase de negação, quer dizer, parece que isto não aconteceu, parece que o meu marido não teve um AVC, parece que ele não vai ficar com uma hemiplegia, uma biparésia, se calhar, durante muito tempo, e quase que muitas vezes já estamos a exigir e pedir que a pessoa seja capaz de dar bem, de funcionar, de alimentar. Por isso, estes tempos também coloca-me algumas questões e de que forma que nós podemos, se calhar, intervir. Nesta linha também, muitas vezes, é a assunção rápida e plena deste papel, ou seja, muito rapidamente temos de assumir este papel de ser cuidador. As expectativas pessoais também muitas vezes entram aqui em linha de conta, porque muitas vezes nós temos uma ideia o que é que vamos fazer quando estamos neste papel de cuidador, ou seja, quando chegar a minha vez, o que é que eu vou fazer? Tenho determinadas expectativas. E muitas vezes, quando as pessoas passam por este papel, as expectativas passam a ser outras, porque não está a ser nada, ou muitas vezes não está a ser o que a pessoa idealizou, o que a pessoa pensou que ia ser capaz de fazer. E também, muitas vezes, expectativas da própria família em relação a esse cuidador e expectativas também sociais em relação àquele familiar que, por alguma razão, ficou com um familiar dependente ou com alguma incapacidade. E é nesta linha que tem um colega nosso que escreveu um livro, salvo erro, a sua tese de doutoramento, que por acaso acho das expressões mais interessantes para falar sobre este tema dos cuidadores, que é subtilmente cuidadores informais, porque realmente muitas vezes acontece desta forma súbita. Claro que não são todas as vezes, mas muitas vezes acontece desta forma súbita. E nós enfermeiros estamos para a maioria de nós, aqui focando um pouco, se calhar, nos colegas que trabalham mas em contextos hospitalares, estamos perante estas pessoas que subitamente começam a ser cuidadores. E vamos falar um pouco sobre isso. Aqui, assim, só uma definição. Nós podemos definir cuidador como aquela pessoa que presta cuidados não remunerados. A maioria das nomenclaturas faz esta distinção. O ser cuidador informal é aquela pessoa que presta cuidados não remunerados a um familiar ou pessoa significativa. Na altura até do estatuto dos colegas, quando falaram sobre ele, havia uma grande discussão se devia ser só cuidador, se devia ser cuidador familiar, porque isso podia ter algumas implicações das pessoas terem ou não terem o estatuto de cuidador. Numa situação de doença crónica, deficiência, dependência parcial ou total, de uma forma transitória ou definitiva, ou noutra condição de fragilidade ou necessidade de cuidados, podendo esta ser uma assistência de natureza instrumental ou emocional, porque para ser considerado cuidador, também o apoio emocional também deve ser atendido. Aqui são alguns pontos para reflexão. O aumento das condições sociais, claro que aumentaram a esperança média de vida, com tudo o que trouxe de bom, mas também com aspectos, se calhar, menos bons, mais dependência, mais doença, porque as pessoas vão vivendo mais anos e, por consequência, o envelhecimento, por vezes, também acarreta o surgimento de algumas doenças. Alterações nas estruturas familiares, isto também não é novo para ninguém, as famílias moram mais afastadas, cada vez menos elementos. Isso também depois condiciona o cuidado às pessoas que ficam dependentes e às pessoas mais velhas, muitas vezes. Aqui um aspecto que também é muito importante, a dependência durante mais anos. Porque, se calhar, há 20, 30 anos atrás, uma pessoa que ficava dependente durante algum tempo, 1 ano, 2, 3. Hoje em dia há pessoas que estão dependentes 10, 15, 20 anos e até mais anos. E por isso o tempo das dependências são diferentes e exigem cada vez cuidados mais especializados, cuidados mais diferenciados. Cuidados diferenciados e especializados do próprio cuidador. E cada vez mais as famílias, também quase todos os membros, também têm as suas exigências profissionais e muitas vezes, e também aqui vou falar sobre isso, a média de um cuidador é na casa dos 50 anos, são pessoas ainda profissionalmente ativas, algumas delas até com filhos adolescentes, mais pequenos, e que têm, até há quem diga que é a geração sanduíche, que tem de cuidar dos seus pais mais velhos e tem de cuidar dos seus filhos mais pequenos, além de estar numa fase da vida profissional que ainda precisa trabalhar e muitas das pessoas também com responsabilidades do ponto de vista profissional. Embora as estudos tenham demonstrado que alguns cuidadores, por opção, deixam de trabalhar ou suspendem a sua atividade profissional por algum período. E o que é que muitas vezes acontece? Tanto as respostas de saúde como as respostas sociais muitas vezes são desajustadas às verdadeiras necessidades destes cuidadores.
Só aqui alguns dados estatísticos. Estima-se que cerca de 13% da população com mais de 50 anos dos países da OCDE é cuidador. Em Portugal também entrou nesta avaliação, que cerca de 8% em Portugal de cuidadores. Há várias pessoas que dizem que estes valores estão subestimados, que não se consegue ter ao certo qual é o número de cuidadores que existe em Portugal, e por isso estes valores nem sempre estão assim muito 100% reais. Há vários estudos nacionais e internacionais que têm apontado para a importância do papel desempenhado pelos cuidadores no apoio e no suporte aos membros da sua família ou pessoas significativas em diversos contextos. Até existe muita informação, não vou trazer aqui, mas quem depois estiver interessado, pois até tenho aqui um documento para partilhar convosco, até do ponto de vista económico, e o impacto que tem realmente dos cuidadores prestarem esses cuidados aos seus familiares e esses cuidados não serem prestados por outros em diversos contextos. Por isso, do ponto de vista económico, também tem um impacto muito grande o facto de os cuidadores continuarem a ser o principal suporte das famílias que têm algum dependente. Aqui também em relação ao OMS, também no seu plano, na sua estratégia, plano de ação sobre o envelhecimento em saúde, também como era de esperar, também contempla o apoio aos cuidadores como sendo uma área-chave para promover o envelhecimento das nossas populações. Este documento, que era este que eu ia-vos referir, eu acho que é um documento bastante interessante. Está disponível gratuitamente na internet, facilmente conseguem consultá-lo, que é um documento que serviu de apoio à decisão da Assembleia da República para a quando da criação, é de 2017, a quando da criação do Estatuto do Cuidador Informal, e faz assim um enquadramento nacional, internacional. É um documento bastante interessante, assim, não muito extenso, mas é preciso algum tempo para ler toda a informação que lá está, porque existe também um pouco de reflexão e concentração, mas acho que vale a pena quem tem interesse nestas áreas, se calhar quando tiver a oportunidade de consultá-lo e refletir um pouco sobre o documento. Ele é bastante atual e realmente ao lermos o documento depois conseguimos perceber o porquê do estatuto ter surgido desta maneira, por isso acho que vale a pena. Em relação à investigação, também partilhar aqui convosco um pouco a área da investigação. A investigação sobre cuidadores é vasta, há inúmeros estudos, principalmente nos últimos 20, 25 anos, sobre o impacto do cuidado familiar, debruçando maioritariamente sobre os aspectos menos positivos de ser cuidador, sobrecarga, stress, ansiedade, depressão, entre outros. Por isso, há uma investigação relativamente vasta nesta área. Também tem havido investigação nos aspectos positivos de ser cuidador, vão desde a satisfação, a qualidade de vida, os mecanismos de coping, a mutualidade, a reciprocidade perante o seu familiar. Por isso também há muita investigação nesta área dos aspectos positivos de ser cuidador. Também têm surgido ultimamente investigações relacionadas com a espiritualidade e com o bem-estar emocional do cuidador. Embora haja alguma investigação na área dos aspectos positivos, tem sido a parte do impacto negativo ou menos positivo que tem merecido a maior atenção e um dos fenómenos mais estudados a nível nacional ou internacional, porque realmente os profissionais preocupam-se com que impacto negativo é que tem este papel de ser cuidador. E é sobre isso que vamos também falar hoje. Existem alguns fatores que são preditores desta sobrecarga, stress, pois quem é assim mais interessado nos conceitos, há diversas definições e diferenciações entre o stress, a sobrecarga, o burden, há quem também denomine de burnout, embora o burnout muitas vezes está mais associado à parte laboral, mas aqui vamos falar de uma forma global, não estruturar os conceitos cada um para si. Dentro dos fatores preditores da sobrecarga do cuidador, o número de horas de cuidados está relacionado, muitas vezes o fraco apoio social também, o pouco apoio da família, a sobrecarga financeira, que às vezes também acontece, fracos conhecimentos sobre quais os cuidados a prestar, a baixa percepção de mestria, também há estudos que falam sobre isso, ou seja, o próprio cuidador não se sentir preparado, capaz de cuidar da outra pessoa também pode condicionar. O facto de muitas vezes ser esposa, alguns estudos dizem que sim, outros estão mais relacionados com o facto de ser filho, não propriamente esposa, por isso às vezes há sim alguma controvérsia. Ter filhos menores também pode condicionar, o facto de estar desempregado. Isto de estar desempregado também às vezes põe-nos a refletir, porque muitas vezes pensamos, mas o familiar até está desempregado, porque é que não é capaz de cuidar daquele familiar doente? Muitas vezes este facto de estar desempregado, se calhar pode ser
Outro impacto, tanto do ponto de vista emocional como social ou familiar daquela pessoa, que pode estar a condicionar aquela dificuldade em cuidar do luto familiar, além da parte económica, como é óbvio. A personalidade do próprio cuidador também pode condicionar, a história prévia e atual de depressão, o luto antecipatório também, entre outros. Ou seja, estes são alguns dos fatores que a investigação tem mostrado que estão ligados com os aspectos menos positivos de ser cuidador. Aqui, só aqui uma definição em relação a esta sobrecarga. E acho que esta definição ajuda-nos a pensar de que forma podemos ajudar estes cuidadores. É o desgaste por cansaço com consequências físicas, mentais, relacionais e sociofinanceiras, ou seja, com estas várias áreas, que advém do cuidado direto a um familiar ou pessoa significativa e que surge do conflito entre as próprias necessidades e a exigência de cuidados da outra pessoa. Ou seja, quando o cuidador sente que não está a ser capaz de cuidar de si próprio, corresponder às suas necessidades as demandas que o cuidado ao outro exige, pode sim surgir a tal sobrecarga quando as pessoas vivem nesta ambivalência e muitas vezes as pessoas sentem-se culpadas por não estarem a conseguir amar o seu cuidador, ou então precisamente ao contrário. Há pessoas que relatam que as suas próprias relações de um com o familiar começam a ficar alteradas porque a pessoa está a cuidar do outro familiar. Nós temos de atender a estes fenómenos. Só aqui em termos de curiosidade, esta temática da sobrecarga do cuidador tem vindo a ser estudada ao longo dos anos. Os primeiros estudos são na área da saúde mental e psiquiatria, especialmente nesta década de 50, 60, foi nesta fase que começaram a surgir os primeiros psicofármacos e até aí era muito complexo um familiar cuidar de alguém com doença mental. E por isso os primeiros estudos foram nessas populações. Depois começou alguns estudos nos idosos com demências e mais recentemente, assim nas últimas décadas, a investigação tem-se debruçado, continua a se debruçar na área da saúde mental, psiquiatria, idosos com demências, mas também pessoas com doença crónica. Também há muita investigação relacionada com quem cuida de crianças com necessidades especiais e também em pessoas em fim de vida, na área dos cuidados paliativos ou não propriamente paliativos, mas pessoas em fim de vida. Por isso já há vários anos que andamos a falar sobre a sobrecarga do cuidador. Aqui um estudo que em 2013, que foi um estudo mundial relacionado com a saúde mental, estimou que cerca de 40% dos cuidadores teriam sobrecarga do cuidador, que é um número até relativamente elevado. Aqui um aspecto que eu acho que também é importante. Há vários estudos que suportam que não é o facto de ser cuidador que implica um deterioramento da sua saúde física e mental, mas sim os cuidadores que têm sobrecarga, porque assim, nem todos os cuidadores têm sobrecarga do cuidador, ou sentem, depois nós vamos falar assim mais algum pormenor destes sintomas, nem todos os cuidadores passam por esta sobrecarga. E por isso o que a investigação tem demonstrado é que os que têm sobrecarga realmente têm maior risco de alteração da sua saúde física, mental e social também. Aqui, só assim de uma forma muito global, ser cuidador, muitas vezes existem respostas emocionais intensas e estes conflitos são quase constantes entre conseguir gerir todas as áreas da sua vida. Também a parte da família, do trabalho, para atingir uma saúde global. Aqui, muitas vezes o cuidador vê-se nesta situação de num polo pode haver uma elevada mutualidade e satisfação com o papel de cuidador, mas esta elevada mutualidade e satisfação não é incompatível com uma elevada sobrecarga e é muito frequente nós encontrarmos cuidadores altamente sobrecarregados e altamente satisfeitos, porque assim, não é impeditivo do outro. Ou seja, eu posso estar muito satisfeita com o meu papel de ser cuidadora e estar altamente sobrecarregada. E por isso, nós como enfermeiros também temos de ter atenção a isso. E vou passar assim um pouco mais para a frente sobre estes dados e vou-me debruçar mais na parte final, que eu acho que se calhar é aquela que faz mais sentido. Isto aqui são alguns dados de uma investigação, que foi a investigação que eu fiz no meu doutoramento e que depois quem estiver interessado também depois pode pesquisar, está disponível online e vou passar assim esta parte um pouco mais para a frente, que eram alguns indicadores de cuidadores com sobrecarga, depois quem tiver interesse por esta área pesquisa e encontra informação sobre este trabalho que foi desenvolvido. Isto são os indicadores clínicos que nós encontramos que estão relacionados com a sobrecarga, e por isso não vamos debruçar assim muito sobre eles. Só dizer que eles estão agrupados em 4 categorias, que são relacionados com as atividades de cuidado, ou seja, os cuidados diretos, a saúde do cuidador, seja física, seja mental, a parte do trabalho e do lazer e as próprias vivências, ou seja, os sentimentos que as pessoas têm, sentimentos, dificuldades relacionadas com o próprio papel de cuidador.
Andando aqui um pouco mais para a frente, isto são alguns fatores que nós associamos como relacionados da sobrecarga do cuidador, com o contexto de cuidado, as próprias características do cuidador e também relacionado com a relação que o cuidador tinha com a própria pessoa doente. E agora vou passar aqui para a parte final. Que respostas que nós podemos ter para esta situação de ser cuidador? Eu acho que é um desafio gigante para todos nós, enquanto pessoas e também enquanto profissionais de saúde, mais especificamente enquanto enfermeiros. Não tenho as respostas todas, tenho, não sei, se calhar uma pequena parte delas, e que é isso que eu vou partilhar aqui convosco. Dentro de uma forma muito global destas medidas de proteção que podem ser oferecidas aos cuidadores, há sim um consenso que está relacionado com o próprio descanso do cuidador, seja ele de forma for, os colegas falaram deste assunto, se calhar vão falar sobre isso, a capacitação dos cuidadores para cuidar de si próprios e também para cuidar do seu familiar e o reconhecimento do seu papel, que está muito relacionado com o estatuto que dá um certo reconhecimento e algumas características específicas do facto de ser cuidador. Aqui, para nós terminarmos, algumas implicações para a enfermagem. Eu acho que é uma área prioritária e emergente em saúde, pelas razões todas que nós já falámos. Por isso, todos os enfermeiros nos vários contextos, seja contextos hospitalares, seja contextos comunitários, até mesmo contextos de outros contextos que não relacionados diretamente com pessoas doentes, é uma área que todos nós que temos de estar atentos e abraçar como uma área importante da nossa intervenção. Um aspecto que também acho importante, e os enfermeiros também têm de ter isso em atenção, que é uma participação ativa nos núcleos de tomada de decisão. Por isso, os enfermeiros devem se colocar de forma a poder participar nas discussões que existem relacionadas com as áreas dos cuidadores, e muitas vezes as pessoas às vezes até não estão disponíveis para isso, mas temos de cada vez mais de estar disponíveis para partilhar esses grupos de tomada de decisão. Aqui acho que um aspecto importante, e também sou docente, e por isso também aqui esta parte da academia, acho que é fundamental as instituições de ensino superior, neste caso da enfermagem, estarem envolvidas diretamente nos projetos de intervenção, que muitas vezes são concedidos na área dos cuidadores, que acho que isso também pode ser uma mais-valia para os projetos e para os reconhecimentos, às vezes até de indicadores, de resultados e até da própria investigação que os projetos podem daí advir. Um aspecto também importante, a articulação com a área social é fundamental para nós conseguirmos ajudar estes cuidadores. Já o fazemos, mas se calhar podemos fazer de outra forma, com outras estratégias. Aqui, em termos de investigação, apesar de já alguma investigação produzida nesta área, é muito importante cada vez mais investigar o que é que funciona, o que é que ajuda um familiar, se calhar, a reduzir o tempo de internamento, o que é que ajuda um familiar a se sentir mais capaz, quais são as intervenções que ajudam a diminuir a sobrecarga, a diminuir as situações de depressão, o cuidador se sentir mais capacitado. Já existe alguma, mas acho que ainda temos um percurso que temos de desenvolver nesta linha. Em relação à prestação de cuidados, aqui só um aspecto que eu acho que faz muito sentido e que nós também temos de ter isso em atenção, que é nós valorizarmos a nossa intervenção enquanto enfermeiros junto do cuidador. E quando eu digo valorizar, eu estou até a pensar dentro dos próprios sistemas de informação dos hospitais, dos centros de saúde, haver oportunidade para os enfermeiros também registarem esta prestação de cuidados que é feita muitas vezes junto do cuidador e que às vezes nós relevamos para o segundo plano e muitas vezes não há registro e depois quando é preciso provar que o enfermeiro passa uma hora, se calhar ou duas, do sistema hospitalar a ensinar um familiar determinado cuidado e depois, se não há nenhum registro sobre isso, pode trazer algumas dificuldades no futuro. Entre outros aspectos, a articulação dos cuidados hospitalares com os cuidados domiciliários e ir buscar, eu já estou mesmo a terminar, ir buscar um pouco o que eu estava a falar no início. Eu acho que nós temos de ter muita atenção aos timings das intervenções, ou seja, o timing do que é que eu vou intervir em termos hospitalares, quais são os timings que eu devo ter para intervir em termos comunitários, porque os tempos são importantes e nós como enfermeiros temos de ter isso em atenção e se calhar até investigar um pouco as intervenções, quais são as intervenções mais adequadas para uma fase inicial, para uma fase mais tardia, acho que isso ainda está muito para aprender. Em relação ao ensino, acho que é importante as instituições de ensino superior focarem-se nesta área dos cuidadores de uma forma clara, inequívoca e ao longo dos cursos também falarem e abordarem formas de avaliar, intervir junto dos cuidadores. Aqui na área da gestão, a velha questão, as estações seguras, acho que facilita muito a intervenção do enfermeiro. Outro aspecto que também acho importante, se calhar dotar as equipas muitas vezes de enfermeiros de saúde mental que podem ajudar a resolver algumas destas questões relacionadas
com esta parte mais psicoemocional. Por isso acho que se as equipas tiverem profissionais da área da saúde mental, pode ajudar um cuidador a passar, por exemplo, por esta fase de aceitação, de gestão de uma série de emoções, quando subtilmente se torna cuidador. E por isso, e assim, esta reflexão assim muito global que eu vos deixo, só aqui, só em termos de algum interesse e curiosidade, e trabalho na Escola Superior de Enfermagem de São José de Cunhaí, e neste momento, isto é recente, e por isso nós temos um projeto de intervenção comunitária, que nós concorremos, uma candidatura conjunta com um parceiro social, não vou dizer qual é o parceiro porque ainda não foi assim divulgado o projeto, e por isso concorremos ao Fundo Social Europeu, e o nosso projeto, o projeto que temos em parceria foi aprovado, e é um projeto que pretende precisamente a capacitação dos cuidadores durante 18 meses e que vai ser uma atuação entre a investigação e a intervenção comunitária. E nós vamos sim conseguir dar o passo em frente de conseguir articular de uma forma efetiva a academia com a prática, e aqui um aspecto também importante, também potenciar esta aproximação entre a área da saúde e a área social, e este projeto também irá contribuir para isso. Só aqui uma frase final para mesmo terminar, que ser cuidador será certamente um dos maiores desafios de uma vivência familiar. Acredito nisto, acredito nesta afirmação, tanto como pessoa, como enfermeira, como profissional de saúde. Acho que realmente ser cuidador de alguém que fica doente, dependente, é um dos grandes desafios que os familiares enfrentam, e que todos nós, mais tarde ou mais cedo, acabamos por passar por esta etapa, e quando estamos do outro lado, enquanto enfermeiros, também devemos de olhar para os familiares, se calhar com estes olhos de aquela pessoa que está a passar por este momento e que muitas vezes precisa mais de ser apoiada do que, às vezes, ou de ser eventualmente até criticado ou julgado por não conseguir assumir aquele papel de uma forma tão rápida como os nossos timings de enfermeiros. Muitas vezes precisamos de timings assim mais curtos, e a pessoa às vezes precisa de mais tempo além daquele tempo que nós estamos a dar. Por isso, era isto que eu tinha, estas reflexões tinha para partilhar convosco, e da minha parte era tudo. Não sei se tiver muito mais a querer fazer, se tiver algumas dúvidas. Muito obrigada, enfermeira Tânia, pelas suas palavras. É um tema muito amplo para este curto período de tempo que lhe foi disponibilizado, mas deixou-nos aqui e focou vários aspectos inerentes ao cuidador informal, que tenho a certeza que irá promover momentos de reflexão entre os participantes. Dando continuidade aqui ao nosso webinar, irei passar a palavra a um outro preletor. Será o enfermeiro Beto Martins. O enfermeiro Beto é enfermeiro especialista em enfermagem comunitária, é também vogal do Conselho Jurisdicional Regional da Secção Regional da Região Autónoma da Madeira da Ordem dos Enfermeiros e exerce funções no Centro de Saúde de Santana. Passava a palavra então ao enfermeiro Beto, que irá abordar o Estatuto do Cuidador Informal. E agora, então, a palavra ao enfermeiro Beto. Olá, boa noite a todos. Antes de mais, quero agradecer à Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros pela oportunidade que me dá de poder falar convosco acerca deste assunto, que é o Estatuto, que ainda é um bebé, que foi recentemente aprovado na Assembleia da República e também nas Assembleias Regionais dos Açores e da Madeira. Irei partilhar convosco a apresentação que foi feita, no sentido de nos podermos orientar melhor e podermos seguir um bocadinho daquelas que foram as ideias que eu fui traçando para partilhar convosco. Então, pretendo fazer uma nota breve, uma introdutória, que já foi feita um bocadinho aqui com a apresentação da professora Tânia Lourenço, depois fazer um enquadramento geral ao Estatuto do Cuidador Informal e depois, numa parte mais final, aqueles que serão os desafios para a enfermagem no global, não só para os enfermeiros que trabalham nos cuidados diferenciados, mas também para aqueles que trabalham nos cuidados primários e que têm pela frente também este grande desafio. De facto, como a professora Tânia falou há bocadinho, pelos dados da OCDE e por outros tantos dados, estima-se que em Portugal existam cerca de 800 mil cuidadores informais.
e que até a aprovação do Estatuto não tenham direito a medidas de apoio, tais como subsídios ou períodos de descanso. Sabemos também, pelos vários estudos que são feitos, que o cuidador de uma pessoa dependente é uma pessoa que pode apresentar fragilidades. E essas fragilidades são muitas vezes focos da atenção do enfermeiro. E essas fragilidades são tanto maiores quanto maiores são aqueles fatores preditores que levam exatamente a isto, como a ansiedade, os níveis de exaustão, ou de sobrecarga, ou de outros, o isolamento do cuidador e também o risco de pobreza. Vimos também há bocadinho na apresentação da professora Tânia que os estudos apontam também, a maior parte dos estudos apontam para um papel que é um papel complexo, o papel do cuidador, um papel absorvente e um papel exigente. Isto porquê? Porque muitas vezes os cuidadores não estão preparados, não estão devidamente capacitados nem empoderados com aqueles que são os conhecimentos básicos para prestar cuidados a uma pessoa que de repente, de um momento para o outro, passa a ter um nível de exigência em termos de cuidado que pode deixar o cuidador em apuros. Por isso, além de ser exigente, é também complexo. Em termos de impactos pessoais no cuidador, percebemos também pelos estudos que pode ter impactos a nível profissional. Muitas vezes o emprego fica em risco, às vezes até em situações extremas acaba por deixar o emprego de lado para poder se dedicar ao familiar ou à pessoa de quem cuida. Depois tem impactos a nível económico, físico e psicológico. Em relação às principais tarefas que são prestadas pelos cuidadores, aquilo que também está descrito é que são tarefas relacionadas com a higiene pessoal, com a higiene do domicílio, a limpeza da casa, do quarto, a confecção das refeições, a preparação do vestuário, o acompanhamento aos serviços de saúde, a gestão e administração de medicação e entre outras. O Estatuto, então, do cuidador informal que regula os direitos e deveres de quem cuida de pessoas dependentes já tem, finalmente, personalidade jurídica. A nível nacional, foi aprovado pela Lei nº 100 de 2019, de 6 de setembro de 2019. Na região autónoma dos Açores, pelo Decreto Legislativo Regional número 22/2019/A, de 5 de novembro de 2019. E cá, na região autónoma da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional número 5/2019/M, de 17 de julho de 2019. Uma vez aprovados os estatutos, tanto o Governo Nacional como os regionais tinham então uma meta, um prazo de 120 dias para regulamentar. E foi mais ou menos isso que aconteceu. No enquadramento do Decreto Legislativo Regional 5 de 2019, logo no início, aquilo que dá maior destaque é que realmente o Estatuto do Cuidador Informal veio dar a todos estes cuidadores reconhecer a necessidade do apoio financeiro de natureza compensatória pela ação que ele desenvolve, por ser a tal ação que é complexa, que é extenuante e que é exigente. Depois, reforça também a manutenção das pessoas dependentes no seu domicílio, que é aquilo que cada vez mais se preconiza, tanto assim que há outros tantos projetos que preconizam já, também não só no cuidado informal, mas também no cuidado formal, esta aproximação das pessoas doentes ou dependentes do seu domicílio. Falo, por exemplo, da hospitalização domiciliária. E também há um reforço, o Estatuto reforça a importância dos cuidados domiciliários prestados pelos cuidadores informais. E depois, aquilo que é o mais importante de facto, que é o Governo reconhecer o papel que todos os cuidadores, estes 800 mil cuidadores, desempenham. Relativamente ao Estatuto Nacional, aquele que decorre da Lei nº 100 de 2019, as principais medidas que ele destaca são exatamente estas: um subsídio de apoio aos cuidadores, o descanso destas pessoas, no fundo zelar para que todos tenham um período de descanso, um período compensatório do esforço feito, e depois também as medidas específicas relativamente à carreira contributiva dos cuidadores, que depois isto está mais explanado no regulamento.
Pronto, como eu disse, então, os estatutos foram aprovados a nível nacional e a nível regional, depois decorreram as portarias, no fundo, que são os regulamentos, que vão depois identificar mais especificamente as medidas legislativas ou administrativas que são necessárias para implementar o estatuto. A nível nacional foi a portaria número 2 de 2020, 10 de janeiro deste ano, e a nível da região autónoma da Madeira foi a portaria número 622/2020, de 29 de novembro de 2019. Em relação ao objeto, passando agora um bocadinho aqui a explanar o Estatuto do Cuidador Informal. No primeiro capítulo, logo no primeiro artigo, o objeto a lei aprova então o Estatuto, e o Estatuto regula os direitos e deveres, ou melhor, apresenta os direitos e deveres do cuidador e da pessoa cuidada, estabelecendo as respectivas medidas de apoio. No segundo artigo, esclarece aqui então os conceitos de cuidador informal. Temos, por um lado, o cuidador informal principal e do outro, o não principal. Segundo a lei, o cuidador informal principal é o cônjuge ou unido de facto, ou parente afim, até o 4º grau da linha reta ou da linha colateral da pessoa cuidada. E o cuidador informal principal é aquele que acompanha e cuida desta pessoa de forma permanente e que com ela vive em comunhão de habitação e que não oferece qualquer remuneração da atividade profissional. Em relação ao cuidador informal não principal, é também o cônjuge ou unido de facto, parente ou afim até ao 4º grau da linha reta ou da linha colateral da pessoa cuidada. É uma pessoa que acompanha e que cuida desta de forma regular, mas não permanente, e pode oferecer ou não de remuneração. Em relação ao que o Decreto Legislativo Regional prevê aqui ainda, que é o perfil do cuidador informal. Ele deverá cumprir com alguns requisitos. É ter a idade superior a 18 anos, é não ser portador de doença física ou psíquica, é ver reconhecida a idoneidade para cuidador e não ser remunerado para o exercício da atividade de cuidador informal da pessoa cuidada. Em relação à pessoa cuidada, então, também era importante definir quem são as pessoas quem são esses dependentes que serão considerados pessoas cuidadas. É quem necessite de cuidados permanentes por se encontrar numa situação de dependência, independentemente do nível que ela seja, e seja titular de uma das seguintes prestações sociais: ou o complemento por dependência de 2º grau ou o subsídio por assistência de terceira pessoa. Pode ainda considerar-se pessoa cuidada quem, de alguma forma, se encontra acamado ou necessitar de cuidados permanentes por se encontrar em situação de dependência e seja titular de um complemento por dependência de 1º grau. Quem é que vai reconhecer, então, a categoria de cuidador informal? Esta é da competência do Instituto de Segurança Social, mediante um requerimento que depois está apresentado no regulamento, mediante um requerimento que é feito pela pessoa, sempre que possível, com o consentimento da pessoa que vai ser cuidada, junto dos Serviços de Segurança Social ou através do portal da Segurança Social direta. Passamos agora então a abordar aqui um bocadinho os direitos do cuidador informal. No fundo, são muitas vezes ao longo dos estudos que vão sendo feitos, são aspectos que já víamos que eram necessários, mas que agora o Estatuto vem exatamente reconhecer, e bem. Que é ver reconhecido o seu papel fundamental no desempenho e manutenção do bem-estar da pessoa cuidada no seu domicílio, ser acompanhado e receber formação para o desenvolvimento das suas capacidades e aquisição de competências para a prestação adequada de cuidados de saúde da pessoa cuidada, é receber informação por parte dos profissionais da área da saúde e da segurança social, e aqui já está um daqueles que vão ser os desafios, depois daqui a bocadinho o enfermeiro Décio vai abordar, que é no envolvimento aqui dos enfermeiros, dos profissionais de saúde, nomeadamente dos enfermeiros, nestas ações de formação, informação e capacitação dos cuidadores. Acederem à informação que, em articulação com o Serviço de Saúde, esclareçam a pessoa cuidada e o cuidador informal. Acederem à informação relativa a boas práticas ao nível da capacitação, acompanhamento e aconselhamento dos cuidadores informais. Outros direitos ainda: usufruir de apoio psicológico por parte dos serviços de saúde, e isto vai exatamente de encontro àquilo que a enfermeira Tânia Lourenço apontou há bocadinho, quando falava da importância da saúde mental, estar desperta para o apoio a estes cuidadores informais. É que também o Estatuto prevê que um dos direitos é exatamente usufruir
deste apoio psicológico. O outro dos direitos é beneficiar dos períodos de descanso, beneficiar de um subsídio de apoio ao cuidador informal principal, conciliar a prestação de cuidados com a vida profissional, no caso do cuidador informal não principal, beneficiar do regime de trabalhador estudante quando os cuidadores frequentem um estabelecimento de ensino e ser ouvido no âmbito da definição de políticas públicas dirigidas aos cuidadores informais. Em relação aos deveres, porque se há direitos, também existem deveres. Aos deveres do cuidador informal. Então, é atender e respeitar os seus interesses e direitos, prestar apoio e cuidados à pessoa cuidada em articulação e orientação dos profissionais da área da saúde, garantir o acompanhamento necessário ao bem-estar global da pessoa cuidada, contribuir para a melhoria da qualidade de vida da pessoa cuidada, promover a satisfação das necessidades básicas e instrumentais da vida diária. Muita desta linguagem que está no Estatuto é a linguagem que nos é familiar. Falam muito das atividades básicas de vida, das atividades de vida diária, tanto a nível nacional como a nível das regiões, o que é bom e o que dá segurança também. Outro dos deveres é desenvolver estratégias para promover a autonomia e a independência da pessoa cuidada, potenciar as condições para o fortalecimento das relações familiares da pessoa cuidada, promover um ambiente seguro, confortável e tranquilo, incentivando períodos de repouso diário da pessoa cuidada, assegurar as condições de higiene da pessoa e da habitação, assegurar à pessoa cuidada uma alimentação e hidratação adequadas. Em relação às medidas de apoio, aquilo que está patente no capítulo 2 do Estatuto do Cuidador Informal, então, é que ao cuidador informal é dada uma identificação de um profissional de saúde como contacto de referência, de acordo com as necessidades em cuidados de saúde da pessoa cuidada. É feito o aconselhamento, acompanhamento e capacitação e formação para o desenvolvimento de competências em cuidados a prestar à pessoa cuidada por profissionais da área. Portanto, já estão a ver aqui o que nós temos pela frente. Muito trabalho. Depois, outra das medidas é a participação ativa na elaboração do plano de intervenção específico a que se refere à linha anterior. E este plano de intervenção específico o que é? Não é mais do que um plano de cuidados adaptado à pessoa cuidada e ao cuidador. Também está no regulamento já, mais especificamente, o que é que este plano de cuidados deve contemplar. Deve contemplar, por exemplo, o tipo de cuidados formais que a pessoa cuidada necessita, o tipo de cuidados informais que a pessoa cuidada necessita, os períodos de descanso, por exemplo, do cuidador, os cuidados ou as consultas ou os exames que a pessoa cuidada tenha a fazer também devem constar nesse plano. Quem é a responsabilidade da elaboração desse plano? A responsabilidade é do cuidador em parceria com a pessoa cuidada, com a supervisão e orientação do profissional de saúde e da segurança social. Depois, outra das medidas de apoio ao cuidador informal é a participação em grupos de autoajuda e a criar nos serviços de saúde, mais um desafio para os enfermeiros. Formação e informação específica por profissionais da área da saúde em relação às necessidades da pessoa cuidada. Outras medidas é o apoio psicossocial, o aconselhamento, a informação e a orientação, tendo em conta os direitos e responsabilidades do cuidador informal, o aconselhamento e acompanhamento por profissionais da área da segurança social ou das autarquias no âmbito do atendimento direto e da ação social, a informação e encaminhamento para redes sociais de suporte, incentivando o cuidado no domicílio, designadamente através do apoio domiciliário. Portanto, há que trabalhar aqui no sentido também de estabelecer contactos e trabalhar em rede. Existem ainda outras medidas das quais o cuidador informal deve beneficiar, que é a referenciação da pessoa cuidada no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados para a unidade de internamento de saúde, também de saúde mental, para assegurar uma resposta adequada, o encaminhamento da pessoa cuidada para serviços e estabelecimentos de apoio social e ainda os serviços de apoio domiciliário adequados à situação da pessoa cuidada. Em relação em termos fiscais, o cuidador informal também tem os benefícios previstos na lei e o cuidador informal pode ainda beneficiar das seguintes medidas. O tal subsídio de apoio ao cuidador informal principal a atribuir pelo subsistema de solidariedade mediante condições de recursos. Depois uma majoração do subsídio a que se refere à linha anterior, nos termos previstos do número 2, do artigo 14º, a atribuir pelo subsistema de solidariedade, mediante também a avaliação das condições de recursos.
Depois, o acesso, facilitar também ao cuidador informal o acesso ao regime de seguro social voluntário e depois a promoção da integração no mercado de trabalho determinado período de cuidados prestados à pessoa cuidada, desde que o cuidador prove que durante pelo menos 25 meses prestou cuidados a uma pessoa dependente, tem direito depois a ser reconhecido como desempregado de longa duração e pode depois beneficiar de programas de emprego. O cuidador informal não principal pode ainda beneficiar de medidas que promovam também a conciliação entre a atividade profissional e a prestação de cuidados nos termos a definir na lei. Agora, em relação à pessoa cuidada, então, mudando para o capítulo 3º, em relação à pessoa cuidada, quais são os direitos dos mesmos? É ver o cuidado do seu bem-estar global, a nível físico, mental e social, ser acompanhado pelo cuidador informal, sempre que o solicite nas consultas médicas e outros atos de saúde, é ver reconhecer também a sua privacidade, a confidencialidade e reserva da sua vida privada, a participação ativa na vida familiar e comunitária, no exercício pleno da cidadania, quando e sempre possível. E, claro que sim, também direito à autodeterminação sobre a sua própria vida e sobre o seu processo terapêutico. Tem direito também a ser ouvido e manifestar a sua vontade, tanto assim, quando eu falei há bocadinho do plano de cuidados, esse plano de cuidados deve ser sempre que possível elaborado com a pessoa cuidada, aceder a atividades ocupacionais, de lazer e convívio sempre que possível, aceder a equipamentos sociais destinados a assegurar a socialização e integração social, sendo menor e quando tal seja adequado, que lhe sejam garantidas medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. Isto também de acordo com o regime jurídico de educação inclusiva aprovado pelo Decreto-Lei 54/2018, de 6 de julho. Outro dos direitos é a proteção em situações de discriminação, negligência e violência, e outro ainda apoio, acompanhamento e avaliação pelos serviços locais e estruturas existentes na comunidade. Em relação aos deveres, pois, tal como os cuidadores, a pessoa cuidada também tem deveres e deve participar e colaborar, tendo em conta as suas capacidades no processo terapêutico, incluindo o plano de cuidados que lhe são dirigidos. Agora, em relação, entrando aqui um bocadinho mais especificamente no subsídio de apoio ao cuidador informal principal, que é já do capítulo 4º. Ao cuidador informal principal, então, pode ser reconhecido tal direito ao subsídio de apoio ao cuidador informal principal, a que se refere à linha que já tinha falado anteriormente, mediante a avaliação das condições de recursos. O subsídio de apoio é uma prestação do subsistema de solidariedade. O requerimento depende da apresentação por parte do cuidador informal junto dos serviços de segurança social através da plataforma da segurança social direta. O requerimento deve ser instruído com os necessários meios de prova nos termos a definir em diploma próprio. E este diploma próprio é o tal regulamento que eu já falei há bocadinho, que a nível nacional saiu em janeiro e a nível regional saiu em novembro. As portarias, a portaria 2 e a 622. Em relação ao regime de seguro social voluntário, então o cuidador informal principal também pode beneficiar do regime de seguro social voluntário nos termos e condições previstas nos códigos dos regimes contributivos do Sistema Previdencial da Segurança Social. A prova também da condição de cuidador informal é verificada oficiosamente pelos serviços competentes da Segurança Social. Portanto, tudo isto é tratado junto dos serviços de segurança social, mas é importante que estejamos atentos e que também saibamos orientar as pessoas para que as coisas decorram com a maior normalidade e que seja eficiente a nossa orientação. Em relação à promoção de integração no mercado de trabalho do cuidador informal, como eu disse há bocadinho, desde que devidamente reconhecido que tenha prestado cuidados por um período igual ou superior a 25 meses, ou seja, 2 anos e mais um mês, é equiparado a desempregado de muito longa duração e para efeitos de acesso à medida de incentivo à contratação prevista no Decreto-Lei 72/2017, com as especificidades previstas nos números seguintes. Em relação à Comissão de Acompanhamento ao Cuidador Informal, e isto é uma especificidade aqui para a Madeira, e decorre, e está plasmado no Decreto Legislativo 5 de 2019, que é o tal Estatuto. Então, peço agora atenção aos colegas daqui da Madeira. Então, a Comissão de Acompanhamento ao Cuidador Informal é uma estrutura que visa a implementação do presente Estatuto, bem como a fiscalização e o acompanhamento da sua ação. Então, essa Comissão é constituída por quem? É uma equipa multidisciplinar, de 3 elementos,
e são designados, nomeadamente, um coordenador nomeado pela área da Segurança Social, um representante da área da saúde e um representante das associações de cuidadores informais. E agora, então, vou passar a palavra ao enfermeiro Décio, que vai falar sobre aqueles que serão os desafios para a enfermagem. Muito obrigada, enfermeira, pela sua apresentação. Antes de dar a palavra ao enfermeiro Décio, quero fazer uma breve apresentação do enfermeiro Décio. O enfermeiro Décio Pinto é enfermeiro especialista em enfermagem comunitária, é também vogal do Conselho de Enfermagem Regional da Secção Regional da Região Autónoma da Madeira, da Ordem dos Enfermeiros, e exerce funções no Centro de Saúde do Canil. Passava então agora a palavra ao enfermeiro Décio. Também para agradecer a Secção Regional da Região Autónoma da Madeira pela oportunidade também que me deram também para falar um bocadinho mais propriamente sobre os desafios que todo este Estatuto do Cuidador Informal traz para nós na nossa prática. Muitas das coisas que irei falar já foram compartilhadas e até discutidas também pelo colega Beito também, mas na mesma vamos tentar esmiuçar um bocadinho mais relativamente a essa situação. Portanto, eu vou pedir só para aguardar um bocado, só para compartilhar a tela. Pronto. Então, assim sendo, os desafios futuros, propriamente dito para a enfermagem, relacionados sobre a luz também do Estatuto do Cuidador. Assim sendo, e perante a Lei 100 de 2019, 6 de setembro, relativamente aos direitos do cuidador informal, que este tem o direito de ser acompanhado e receber formação para o desenvolvimento das suas capacidades e aquisição de competências para a prestação adequada dos cuidados de saúde à pessoa cuidada. Isto, sem dúvida, é um dos desafios também que nós muitas vezes, e como já foi falado também anteriormente pela doutora Tânia, relativamente a esta situação, é uma situação que vemos também muitas das vezes perante essas situações e realmente temos de aproveitar e capacitar e acompanhar estes cuidadores para desenvolverem também a sua atividade de cuidador o melhor possível e capacitá-los e aumentar ao máximo as suas competências. De forma também a evitar também desgaste, o burnout que eles possam sentir, o burn desta situação de ser subitamente realmente cuidador. Para além disso, também receber informação também por parte dos profissionais da área de saúde e da segurança social, como por exemplo a nível dos recursos da comunidade, as várias situações que poderão ser necessárias também, de forma a potenciar este cuidado ao cuidador informal e também a busca dos seus direitos. Também, aceder a informação que, em articulação com os serviços de saúde, esclareçam a pessoa cuidada e o cuidador informal também sobre a evolução da doença e todos os apoios que têm direito. Isto é um bocado também autossimplificativo. Também, aceder a informação relativa a boas práticas ao nível da capacitação, acompanhamento e aconselhamento também dos cuidadores informais. Permitir também usufruir de apoio psicológico dos serviços de saúde sempre que necessário e mesmo após a morte da pessoa cuidada. Relativamente também propriamente à região autónoma da Madeira, nestes casos está também previsto também o acompanhamento por parte da área de especialidade de enfermeiros de saúde mental e psiquiátrica, de forma também a ajudar também estes cuidadores a permitir também lidar com esta situação nova de ser um cuidador informal. Relativamente ao artigo 6, que serão os deveres do cuidador informal, que é prestar apoio e cuidados à pessoa cuidada em articulação e com a orientação de profissionais da área de saúde e solicitar apoio no âmbito social e sempre que necessário. Também é importante também de forma que este cuidador também tenha alguma pessoa de referência, que normalmente de uma forma geral será sempre o enfermeiro, neste caso um cuidador no domicílio, será um enfermeiro que normalmente da sua área de residência, são pessoas que normalmente acabam por criar uma relação terapêutica e de confiança
e que sabem que normalmente é com este profissional que conseguem contar e muitas das vezes também esclarecer dúvidas ou alguma situação, algum problema, ou até mesmo dar uma informação relativamente a melhorar o cuidado, a qualidade dos cuidados prestados à pessoa cuidada. Também temos como nestes deveres, e é o que são mais salientáveis na nossa prática, na parte de promoção da satisfação das necessidades básicas e instrumentais da vida diária, incluindo relatos e cumprimento do esquema terapêutico prescrito pela equipa de saúde que acompanha a pessoa cuidada. Esta é uma situação que também poderá o enfermeiro, e muitas vezes o próprio enfermeiro de família também, e os enfermeiros da comunidade, ver e verificar e aferir juntamente da pessoa, do cuidador informal, a que ponto é que aquelas medidas estão a ser feitas, a que ponto também os cuidados estão a ser feitos de forma a manter e a garantir também a qualidade de vida da pessoa cuidada. Relativamente a medidas de apoio ao cuidador informal, por exemplo, a identificação do profissional de saúde como contacto de referência, de acordo com as necessidades em cuidados da saúde da pessoa cuidada, basicamente um gestor também desta situação familiar, o enfermeiro de família também, o papel do enfermeiro de família aqui entra e vem relativamente a essa situação e é uma mais-valia também para os cuidadores também e para a pessoa cuidada, para estas famílias que necessitam deste apoio. Também, de igual modo, teremos também o aconselhamento, acompanhamento, capacitação e formação para o desenvolvimento de competências em cuidados a prestar à pessoa cuidada, por profissionais da área de saúde no âmbito de um plano de intervenção prévio específico. Basicamente foi um bocado já que o meu colega Bates já falou, um bocado que é um plano contratualizado entre o cuidador informal e a pessoa também cuidada, em que este será adaptar a chegar às necessidades também de ambas estas partes, de forma também a garantir o devido acompanhamento, o devido cuidado também adequado nesta situação. Também ter uma participação ativa na elaboração do plano, como já falei ainda há bocado, de intervenção específica que se refere na linha anterior, desculpa, e participação em grupos de autoajuda a criar nos serviços de saúde que possam facilitar a partir de experiências e soluções do cuidador informal, através de grupos de autoajuda, através também de, basicamente, tudo que são ações também de forma a capacitar também estes cuidadores informais e também de forma também a que na sua própria comunidade também consigam ter este apoio e sentirem também que não estão sós na comunidade, não são apenas eles os únicos cuidadores informais que existem na comunidade, existem mais como eles, com as mesmas dificuldades, com os mesmos anseios, com as mesmas preocupações, com os mesmos problemas. Também, na parte da área de formação, será a formação e informação específica para profissionais da área de saúde em relação às necessidades da pessoa cuidada, desde áreas mais gerais, desde a parte do cuidado de higiene, da alimentação, da gestão do regime terapêutico, mas também de igual forma como situações mais específicas, como por exemplo o cuidado a nível da parte da iluminação, se por exemplo tiver uma colostomia, como cuidar dessa situação e situações mais específicas do dia a dia do cuidar. Relativamente aos direitos da pessoa cuidada e relativamente aos nossos desafios do dia a dia à luz deste decreto-lei do Estatuto de Cuidador Informal, ver o cuidado também, o seu bem-estar global ao nível físico, mental e social. Relativamente também aos direitos da pessoa cuidada, ser acompanhado pelo cuidador informal sempre que o solicite nas consultas médicas ou de enfermagem e outros atos de saúde. Ser ouvida e manifestar a sua vontade em relação à convivência, ao acompanhamento e à prestação de cuidados pelo cuidador informal. E também a proteção em situações de discriminação, negligência e violência. Muitas das vezes, especialmente nas comunidades, muitas vezes os enfermeiros são aqueles que muitas vezes conseguem tratar estas situações, conseguem também ver estas situações de negligência e violência e discriminação para com a pessoa cuidada. Relativamente aos deveres da pessoa cuidada, a pessoa cuidada deve participar e colaborar, tendo em conta as suas capacidades, no seu processo terapêutico, incluindo o plano de cuidados que lhe são dirigidos. Por isso é sempre importante
a quando a delineação deste plano de cuidados, incluir a pessoa cuidada. Não só o cuidador, mas incluir também, de forma também é que ele se identifique também um bocado como este plano está sendo delineado para ele e também para ver esta situação toda e de forma também que seja o melhor plano, o plano ideal, o plano adequado para essa pessoa. E relativamente, e mais especificamente, à realidade regional do Decreto Legislativo 5 de 2019, na região autónoma da Madeira, vai abordar certas coisas que já foram abordadas antes, com mais alguma especificidade. Como, por exemplo, no artigo 8 dos direitos do cuidador informal, como, por exemplo, receber informação e formação técnica como forma de desenvolver a sua capacitação para a prestação de cuidados à pessoa cuidada e reduzir o desgaste também pelos cuidados prestados nos tempos que vierem a ser definidos por portaria conjunto dos membros do Governo Regional. Assim sendo, isto basicamente passa muito pelas tarefas instrumentais do dia-a-dia, a lavagem os cuidados de higiene, os cuidados à casa, ao ambiente, a todas essas situações que basicamente vão ser incluídas e que serão necessárias também, muitas vezes, dar esta informação, esta formação também técnica e capacitar, assim sendo, o cuidador. Também, receber informação relativa a ajudas técnicas como forma de aumentar a qualidade dos cuidados prestados e a redução também dos desgastes físicos na prestação do mesmo. Como, por exemplo, muitas das vezes temos acesso aos bancos de ajudas técnicas, por exemplo, que são disponibilizados pela Segurança Social, em que muitas vezes têm ferramentas, têm câmaras articuladas, têm endereços, têm tudo o que é necessário também para conseguir melhorar e fazer com que, primeiro, a pessoa cuidada esteja também com todos os meios que sejam necessários, mas também que o cuidador consiga também diminuir um bocado o seu desgaste físico relativamente à prestação. Também, como direito do cuidador informal, ser apoiado na sua saúde, particularmente no foro psicológico, durante o tempo em que desenvolve a sua atividade, bem como no período posterior à morte da pessoa cuidada, sendo apoiado na gestão do processo de luto dessa mesma pessoa cuidada. Pronto, a nível também da parte da comissão, também da atribuição do título de cuidador informal, pelo que foi dito e que foi vinculado, é um dos desejos também deles terem também em parceria não só com outros centros de saúde, mas também ter o apoio também da parte de enfermeiros especialistas na área da saúde mental e psiquiátrica também, de forma a conseguir dar este apoio neste processo todo, incluindo também na gestão deste processo de luto desta pessoa cuidado quando ocorrer, se ocorrer. Também, gozar de descanso e períodos de férias em articulação também com as respostas da área da saúde e da área social existentes na região, com a possibilidade também de resposta ser dada no domicílio da pessoa cuidada. Neste momento, muitas vezes, este descanso é feito também através também basicamente da referenciação também para a rede regional de cuidados continuados integrados, em que muitas vezes dá essa resposta de forma que este cuidador consiga descansar e ter assim, o seu período de férias e indiretamente acaba por também diminuir em muito a sobrecarga do cuidador. Também, participar, como direito do cuidador, participar e ser uma voz ativa na planificação de cuidados a conceder à pessoa cuidada, ser apoiado regular e permanentemente na prestação de cuidados à pessoa cuidada ao nível de cuidados de saúde primários, tais como cuidados médicos, de enfermagem e de fisioterapia e na administração de fármacos quando necessário. Portanto, ter também como apoio, ter todo este background também que os cuidados de saúde primários se perderam e que neste momento, com uma atenção ainda mais particular, melhor, se calhar nem sequer tanto com uma atenção particular, porque é uma atenção que já é dada, mas com um olhar ainda mais, específico relativamente ao cuidador e às necessidades destes cuidadores. Também, como o direito do cuidador informal, que é ter prioridade nas consultas médicas da pessoa cuidada, a quando a marcação, a quando o acesso também a essas mesmas consultas, e ter também prioridade nos acessos aos serviços de apoio domiciliar também para a pessoa cuidada.
Isto, neste caso, será após a identificação mesmo deste cuidador informal, ele poderá ter essa mesma priorização relativamente a todas essas necessidades e todos esses apoios, recursos da comunidade que existem. Também acompanhar a pessoa cuidada em casos de internamento hospitalar, nas consultas médicas e outras do âmbito de saúde e participar no processo de cuidados à pessoa cuidada. Portanto, isto já vem muito ao encontro que já foi dito anteriormente. Acompanhar também a pessoa cuidada nos procedimentos em que esta requer a sua presença, ou a mesma também seja considerada. Portanto, sempre que seja necessário que o cuidador, que a pessoa cuidada, na sua plena noção da situação em si, quer que o cuidador informal esteja com ele, este direito tem de ser também concedido e é concedido também através deste artigo. Também, ser ouvido supletivamente e na ausência de familiares de referência, sempre que se trata de adesão de cuidados médicos, no caso em que a pessoa cuidada pelo seu estado clínico não o puder fazer. Portanto, a partir daí, o cuidador informal também aumenta mais um bocado aqui o seu papel, dá mais visibilidade ao seu papel, em que passa a ser uma peça fundamental no cuidado dessa pessoa cuidada e basicamente também dando a sua palavra, a sua opinião relativamente a esta situação. Também a integração da estudo informal tem direito também em grupos de autoajuda e, como deveres do cuidador informal, demonstrar solidariedade e respeito pela privacidade e intimidade da pessoa cuidada e incentivar a sua participação na definição dos cuidados, garantindo o seu consentimento sobre os cuidados a prestar. Permite também, assim, que também não só nós conseguimos avaliar também o respeito também pela privacidade, o respeito que esta pessoa também demonstra perante a pessoa cuidada, mas também temos de, muitas das vezes, incentivar e facilitar também o acesso também a esta parte da participação na definição destes cuidados. Não dificultar, não colocar barreiras, muito pelo contrário, fazer parte integrante mesmo desta definição dos cuidados. Também, intermediar sempre necessário a pessoa cuidada e os profissionais da área de saúde ou social. Portanto, muitas vezes é o elo de ligação relativamente àquela pessoa cuidada, ou às necessidades, às reais necessidades, porque é a pessoa que mais vai conseguir saber sobre aqueles casos específicos, sobre aquela pessoa cuidada, o que é que é necessário, o que é que será necessário para aquela situação em especial. Também, comunicar aos profissionais da área de saúde ou da área social as mudanças verificadas do estado de saúde ou outras para melhoria e qualidade de vida da pessoa cuidada, de forma que também, sendo sempre uma garantia, que esta pessoa cuidada será sempre atendida atempadamente, avaliada atempadamente pelos vários técnicos que sejam necessários também, mas para isso é sempre necessário haver essa sinalização por parte do cuidador, sendo um dever dele. Também, prestar auxílio à pessoa cuidada e os cuidados definidos sob orientação de profissionais da área da saúde ou social e com o conhecimento dos familiares de referência. Garantir também a respectiva alimentação, mais tarefas mais instrumentais e administração de medicamentos. Também garantir cuidados de higiene pessoal e do domicílio, bem assim como a lavagem e tratamento da roupa. Assegurar a vigilância e o acompanhamento da pessoa cuidada. Acompanhar também a pessoa cuidada nas deslocações, nomeadamente aos serviços de saúde e outros que também se revelam necessários. Também comunicar aos familiares de referência todos os assuntos e matérias respeitantes à saúde, segurança e bem-estar da pessoa cuidada. Isto também será um dos deveres também relativamente a esta área, que muitas vezes este cuidador informal, muitas vezes não é o familiar e muitas vezes é necessário ter esta comunicação também relativamente a esta mesma situação, de forma que também toda a família consiga saber e ter a real noção da situação da pessoa cuidada. E relativamente à comissão de acompanhamento do cuidador informal, pronto, repetindo um bocadinho do que já foi dito, a comissão de acompanhamento ao cuidador informal é uma estrutura que também visa a implementação do presente estatuto, bem como a fiscalização e acompanhamento da sua ação. Permite também, esta também é constituída também por uma equipa multidisciplinar de 3 elementos, designados também por despacho conjunto das membros do governo regional e com competência na área da saúde e da segurança social. Designadamente, então, assim sendo, o coordenador
nomeado pela área da Segurança Social, um representante da área da saúde, que neste caso, pronto, como já está revelado, é a senhora enfermeira Susana Freitas, que é especialista também em enfermagem comunitária, e também um representante das associações de cuidadores enfermeiros. Assim sendo, tenho também já basicamente acabado também relativamente à apresentação desta área, dos desafios também relativamente à enfermagem, se calhar aqui ainda um bocadinho na repetição um bocado, mas também tentando salientar as áreas que são necessárias. Portanto, agradeço a todos também a oportunidade dada por terem-me ouvido e vou passar também a conhecendo a enfermeira de saúde. Muito obrigada, enfermeiro Désio, pela sua apresentação. Aliás, agradeço aos três preletores a vossa apresentação. De certeza que foi uma apresentação que promoveu muita reflexão, porque ao longo da nossa sessão foram surgindo aqui no bate-papo alguns comentários, algumas questões que foram sendo colocadas. Nós dispomos de algum tempo para serem respondidas algumas questões, mas peço aos preletores que sejam sucintos nas suas respostas. Eu irei colocar então já algumas questões. Esta primeira questão, que serão duas, colocava a enfermeira Tânia Lourenço. Um dos participantes questiona quais as principais causas da sobrecarga do cuidador. Ele até aponta alguns aspectos, nomeadamente a falta de apoio familiar, falta de apoio pela equipa de cuidados domiciliares, a falta de formação. E uma outra questão, quem avalia os indicadores da sobrecarga e com que frequência que devem ser avaliados? Eu já deixava aqui uma outra questão, entretanto, já ao enfermeiro, direcionada para o enfermeiro Beto. Há um participante que questiona quem não tem família disponível ou disposta para prestar cuidados ou para ser cuidadora, não tem direito a um cuidador informal? Eu, para já, dava-vos a palavra, dava primeiro à enfermeira Tânia Lourenço e depois, então, continuávamos a responder a mais algumas questões. Vocês conseguem ouvir? Bem, agradeço as questões, porque as questões e o debate geralmente é a parte que nos permite refletir um pouco mais sobre o que estamos a falar. Em relação à primeira questão, quais são as causas ou os fatores? Eu enumerei alguns na apresentação, mas é assim, as causas e os fatores, o que a investigação tem demonstrado, e também a minha experiência nesta área, depende muito, conseguem ver? Depende muito também das características da própria pessoa que é cuidada. E por isso, num contexto, se calhar, de cuidar, como aqui os colegas também falaram, um pai ou uma mãe cuida de uma criança com necessidades especiais, tem contornos e características diferentes do que uma pessoa que cuida de uma pessoa em final de vida ou uma pessoa que cuida de uma pessoa relativamente jovem que, se calhar, por alguma razão, sofreu algum traumatismo e ficou com alguma limitação. Por isso depende muito da pessoa que é cuidada. Em termos assim de fatores muito assim, que eu consegui se calhar agrupá-los, aqueles que são mais transversais a todos eles, tem muito a ver com características também pessoais do próprio cuidador, porque nós associamos muitas vezes que a sobrecarga está relacionado com a falta de apoio, pouco apoio familiar. Isso é verdade, sim, a investigação e a prática tem provado isso, mas há determinadas características pessoais do próprio cuidador, ou seja, a forma que o cuidador encara aquele papel, a sua satisfação com o papel, o sentir a tal mestria, sentir-se preparado para cuidar daquela pessoa cuidada. E um aspecto importante que alguém aqui também levantava uma questão que existe do bate-papo e que acho que é importante falar sobre isso, que é a própria pessoa que está do outro lado, a pessoa cuidada, também está disponível para receber esse cuidado. Porque, se calhar, uma pessoa com 50 e poucos anos que acabou de ter um AVC e ficou com uma hemiplegia, essa própria pessoa, se calhar, também está a passar um processo de aceitação da sua doença, da sua dependência, e muitas vezes está revoltado com o que está a sentir, e a revolta geralmente é para quem? A revolta geralmente é para a pessoa que está ao pé, neste caso a esposa. E isso é uma situação que acontece com alguma frequência. E por isso não podemos trabalhar só no sentido de apoios, recursos técnicos, medidas técnicas, isso é importante, claro que sim, mas claro que a cama articulada é importante, claro que alguém, se conseguirmos trabalhar a articulação
com outros parceiros e alguém conseguir apoiar, mudar a banheira, mudar as portas, mudar as escadas, isso tudo é importante. Mas se não trabalharmos esta parte emocional do doente e da própria pessoa que está a cuidar, os outros recursos se calhar não vão ser suficientes. E por isso os fatores são muito diversos, não conseguimos assim identificar cada um per si, tem muito a ver com os contextos, os estudos também são bastante um pouco diversos, mas tem a ver também com estas características do doente, as características do próprio cuidador, a fase de vida que a pessoa se encontra, porque se for uma pessoa, se calhar, com 60 ou 60 e poucos anos, que está a cuidar do seu familiar, às vezes as questões que o cuidador está a ter é que aquela pessoa, se calhar, está a se aproximar do seu fim da vida e que o próprio também, se calhar, também está a ficar com algum problema e que pode ter dificuldade em cuidar dessa pessoa, porque há um fenómeno muito interessante na área dos cuidadores, que é o fenómeno que os ingleses dizem que é when I go, ou seja, quando eu for, quem é que vai cuidar daquela pessoa? Isso acontece em cuidadores de pessoas com doença mental, em cuidadores de crianças com deficiências profundas e também acontece em pessoas com idade mais avançada que começam a pensar que se calhar a sua familiar também vai partir. E às vezes nós enfermeiros, não estou a dizer que é por alguma razão específica, mas temos alguma dificuldade em falar com as pessoas sobre estes temas e abordar diretamente estas questões das vivências mais emocionais. E se calhar sobre a saúde mental também avalia se calhar um pouco mais essas áreas. Mas assim, é muito importante muito a pessoa como dar um banho, como fazer uma transferência, isso tudo é fundamental. Mas se eu não trabalhar toda a outra parte do doente aceitar o cuidado da outra pessoa, porque muitas vezes há doentes que são muito agressivos com os seus cuidadores e há doentes que não aceitam o cuidado do outro familiar. E muitas vezes, e isto acontece, e quem trabalha com cuidadores consegue rever no que eu vou dizer. Muitas vezes o cuidador que passa sempre tudo com aquele familiar, muitas vezes é o filho preferido em relação aos outros. Por isso os outros colaboram menos ou envolvem-se menos, muitas vezes esses são os que ouvem mais elogios e o próprio cuidador. Porquê? Porque isto tem a ver com a vivência diária. E se calhar quando sempre estamos com a vivência diária, às vezes o próprio cuidador, a própria pessoa cuidada, sem querer, às vezes esquece de agradecer ao cuidador. Agradecer não é no sentido de um favor, porque claro, quem está a cuidar não está a fazer nenhum favor, não é preciso agradecer. Mas valorizar, elogiar também o cuidador. Eu, como enfermeira, se calhar dizer ao doente também é importante elogiar o cuidador. Valorizar, não é um sacrifício, porque cuidar de uma pessoa não é um sacrifício, mas a pessoa tem algumas condicionantes e que isso, às vezes, esse reforço positivo também é importante. Por isso, quais são as causas? Só para concluir esta questão. São muitas, são diversas e a investigação e a prática têm demonstrado que não é muito fácil apontar quais são os verdadeiros fatores. Depende muito dos contextos e depende de caso a caso. Tem uma resposta muito rápida em relação à sobrecarga, quando, como podemos avaliar. Existem já muitas ferramentas, quando eu falo ferramentas, instrumentos, escalas, validadas para a população portuguesa, e há muitas escalas, há umas específicas para cuidar de pessoas em fim de vida. No meio do doutoramento tive a oportunidade de validar, mas se alguém tiver interesse, pode consultar. Existem algumas mais específicas para quem cuida de crianças. Por isso, do que eu sei, é importante nós usarmos uma escala adaptada àquele contexto. Porque é diferente uma pessoa com 30 anos que tem uma criança com uma paralisia cerebral do que uma pessoa idosa que tem um idoso em casa acamado, as questões são outras. E as escalas, quando são construídas, são para aquela população específica. Por isso, depende muito. A periodicidade, depende qual é o meu objetivo de avaliar. Se eu quero avaliar para fazer um diagnóstico de intervir, o mais precocemente possível. Se eu estou a monitorizar um programa, quem estiver a construir o programa tem que pensar qual é a periodicidade que deve avaliar. Depende muito, se eu tenho objetivos de investigação, se calhar tenho outras periodicidades, se são objetivos clínicos, são outros. Por isso não consigo dar assim uma resposta assim, de quanto em quanto tempo de avaliar. Varia muito. Muito obrigada, enfermeira Tânia. Eu passava agora então a palavra ao enfermeiro Pedro para nos explicar. Ok, penso que me ouvem, sim, toda a gente a ouvir, ok. Então a questão tem a ver com quem não tem família, então, para prestar cuidados, se não tem direito ao cuidador informal, não é? Eu, quando apresentei os estatutos, eu, por lápis, se calhar não expliquei bem isto, mas é exatamente neste ponto de definição de cuidador informal que as definições diferenciam em relação ao nacional e às regiões autónomas. Então, primeiro, a nível nacional, realmente, no estatuto, eles consideram que o cuidador informal, tanto o principal como o não principal, é o tal familiar, o cônjuge ou outro familiar, até o quarto grau em linha reta ou linha colateral da pessoa cuidada. A nível da região autónoma de Madeira e da região autónoma dos Açores, não é culpado dessa forma.
Por exemplo, aqui na Madeira, o cuidador informal é considerado a pessoa familiar ou terceiro com laços de afetividade e de proximidade que, fora do âmbito profissional ou formal e não remunerada, cuida de outra pessoa, preferencialmente do domicílio desta. Nos Açores, por exemplo, a definição, então, para cuidador informal é a pessoa que presta cuidados à pessoa com dependência no domicílio sem oferecer retribuição pecuniária. Bom, isto parece que na Madeira e nos Açores está salvaguardado que o cuidado vai ser para todos e a nível nacional não. Não, isto não é assim. Toda a gente tem direito a ser cuidado. Aquilo que está aqui em causa não é o cuidado à pessoa, é só o reconhecimento do estatuto de cuidador informal ao familiar que, a nível nacional, ao familiar, à pessoa que cuida da pessoa cuidada. Se realmente não tem se a pessoa não tem nenhum familiar que cuide, vai haver um cuidador. Esse cuidador vai ser pago e, sendo pago, já não vai poder se submeter ao reconhecimento do cuidador informal, porque o critério é ser cuidador de uma pessoa, independentemente do nível de dependência, mas não oferecer nenhum rendimento, não ter nenhum pagamento para essa atividade que está a fazer, no momento da candidatura, no momento em que submete a candidatura ao reconhecimento do estatuto de cuidador informal. Muito obrigada, Sra. Beto, pelo esclarecimento. Vou colocar aqui mais algumas questões. Penso que esta questão também teria de ser respondida pelo enfermeiro Beto. Refere-se ao subsídio que é atribuído ao cuidador. Um dos participantes questionam se este subsídio é por utente ou ele até coloca dando o utente, mas acho que é cuidador do pai e sendo também da mãe, se são dois subsídios, se é apenas um subsídio. Julgo que seja esta a questão e a dúvida que levanta aqui um dos participantes. Eu vou deixar, entretanto, já mais algumas questões atendendo o adiantado da hora. Uma outra questão que também colocava, e penso talvez o enfermeiro Beto ou o enfermeiro Décio, se a pessoa cuidada não tiver condições ou equipamentos necessários para a prestação de cuidados, pode solicitar a Segurança Social. Não sei se conseguirão responder a esta questão que é levantada. Estas ajudas técnicas, que podem ser ou não solicitadas, podem ser prescritas pelo médico de família e se são, onde é que nós podemos obter essa informação? É uma das questões que são colocadas. E para já deixar estas questões, depois agora pedia talvez o enfermeiro Beto novamente. Ok. Obrigado pelas questões. Isto também é importante porque assim vamos esclarecendo aqueles pontos que ficaram por esclarecer e por explorar. Em relação ao subsídio, a atribuição do subsídio ou do valor da remuneração ao cuidador informal depende de vários critérios. Por exemplo, depende da condição socioeconómica do cuidador informal e da pessoa cuidada. Depende do grau de dependência da pessoa cuidada. Depende da atribuição de outros apoios ao cuidador informal e à pessoa cuidada. Depende do nível de prestação de cuidados por parte do cuidador informal. E depende do número de pessoas cuidadas. Portanto, eu penso que responde à questão. É uma série de critérios que estão bem definidos no Estatuto, depois que ainda estão melhor definidos no Regulamento. Mas, de facto, a atribuição do subsídio ou da remuneração depende de um conjunto de critérios e depois há os cálculos próprios que são feitos na Segurança Social, que depois também têm em consideração o rendimento do agregado familiar e depois o valor do IAS indexando os apoios sociais em relação a esse valor. O subsídio é atribuído consoante a relação do cálculo do rendimento do agregado familiar dividido por um determinado número, depois é comparado com o valor do IAS, que é o indexante dos apoios sociais, e depois, mediante esse valor, então é atribuído o subsídio. Relativamente então à situação aos pedidos de ajudas técnicas, e neste caso, aqui na região autónoma da Madeira, também é pedido através da Segurança Social, do Instituto de Segurança Social, de forma também a aceder também ao Banco de Ajudas Técnicas. Neste mesmo Banco de Ajudas Técnicas,
existe também todos os materiais necessários, de forma também que essa pessoa também consiga ser disponibilizada esse mesmo material, essa ajuda técnica que seja necessário, e é colocado na casa do utente, claro que uma contratualização também da conservação desse mesmo material. Muitas vezes também há situações em que é material também, dependendo do tipo de material, pode ser um material nulo para ele, não é situações que são materiais usados e que são reutilizados basicamente, como as camas articuladas, pronto, que às vezes poderá acontecer isso. Depois, relativamente à prescrição das ajudas técnicas, esta prescrição das ajudas técnicas deve ser feita sempre por um médico de família e também deste utente, de forma também a que este também, o enfermeiro, a equipa de saúde, basicamente de família, conhece bem esta pessoa cuidada, vai ser a pessoa, vão ser os técnicos, os profissionais de saúde mais adequados naquele momento também para fornecer essa mesma ajuda. Portanto, não sei se, mas de uma forma geral, em traços gerais, basicamente é essa situação. Muito obrigada, Sr. Martínez. Tenho aqui que estão a surgir mais algumas questões. Uma outra questão que o enfermeiro bem poderia responder aborda o número de dias de descanso atribuídos legalmente ao cuidador. Se existe um número de dias legalmente atribuído para o enfermeiro Décio. Em caso da identificação de sintomas de sobrecarga do cuidador, mantém o direito do artigo 8, é uma outra questão que é colocada. E colocava uma outra à enfermeira Tânia. A quem compete a capacitação do ponto de vista do reajuste de papéis da família e as dinâmicas familiares? Será o enfermeiro de família? Será o assistente social? É uma das questões que também surge aqui de um dos participantes. Eu podia-vos então que fossem sucintos nas vossas respostas, atendendo ao adiantado da hora. Passava a palavra então. Ok, então a resposta é sim, existe um número de dias legalmente estabelecido para que prevê o descanso do cuidador e esse número é 90, até 90 dias. Até 90 dias. Relativamente aqui ao artigo 8, eu quero saber qual o ponto do artigo 8 relativamente qual é o ponto a que se refere, daqueles que foram discutidos. Portanto, eu estive a ver aqui relativamente aos direitos, o seu cuidado poderá ser também relativamente à parte do cuidado do bem-estar, mas realmente estou com dificuldade agora de definir propriamente essa mesma situação. Portanto, se pudesse repetir ou formular a questão, agradecia. Por possível, se for atempadamente. A questão está colocada desta forma, em caso da identificação de sintomas de sobrecarga, mantém o direito da linha do artigo 8. Mantém a dúvida na mesma. Pronto, se for oportuno ao participante voltar a colocar a questão de uma forma mais explícita, depois então tentamos ver se houver disponibilidade, respondemos a esta questão. Pronto. É a primeira Tânia, então. Em relação a essa questão, é uma questão que também não conseguimos responder assim, assim em linguagem comum ou preto ou branco. E por isso, muitas vezes nestas situações, o discurso que também aqui tenho feito, também tem me ensinado, é que muitas vezes o profissional que de momento está mais preparado para conseguir responder àquela situação. Depende muito da equipa, depende de que enfermeiro está a trabalhar naquela equipa, que tipo de questões familiares é que são para abordar, porque isto é o que eu penso, é o que eu acredito e também vou partilhar aqui convosco. Nós também, enquanto enfermeiros, também temos de pensar que também não compete só a nós intervir junto das famílias. E por isso é que também temos de trabalhar em parceria com os outros técnicos. Por isso, assim, responder, se calhar, o mais preto ou branco, eu consigo responder. Eu acho que tem muito a ver qual é a área técnica, a área clínica que nós estamos a avaliar.
e por isso, se é do enfermeiro de família, se é do enfermeiro de saúde comunitária, se é do especialista de saúde mental, se é do especialista de geriatria, se é do especialista de médico cirúrgico, com a competência do doente, da pessoa em fim de vida, por isso é assim, se nós entrarmos neste pormenor de quem é que é o doente, quer dizer, quem fica prejudicado é sempre o doente. Dentro da nossa classe, muitas vezes, isso às vezes já não é fácil. Devemos ser um enfermeiro comunitário, ser um enfermeiro de família, ser uma pessoa de saúde mental. Por isso, dentro da nossa classe, às vezes não conseguimos definir bem quem se calhar é a pessoa mais bem posicionada para responder, trabalhando com os outros profissionais ainda mais difícil será. Por isso, em relação à parte do serviço social, que também trabalha em parceria com os enfermeiros, depende muito das questões que nós estamos a intervir, e por isso há algumas áreas que se calhar até podemos intervir em conjunto, e por isso não temos de compartimentar, e é muito difícil dizer onde é que acaba o meu trabalho, onde é que começa o do uso técnico. Há umas áreas muito bem definidas e que nós podemos separá-las, e por isso, mas eu acredito, e é mesmo o que eu acredito, a pessoa mais bem posicionada, trabalhar o mais próximo possível, e é importante o corporativismo, acho que é fundamental nós defendermos a nossa profissão, mas também defendemos a nossa profissão, também colaborando e respeitando o espaço das outras profissões. E por isso eu acho que só assim é que nós conseguimos ter a tal visibilidade, que acho que cada vez estamos a ter mais, mas que ainda podemos ir mais longe. E por isso eu defendo muito a enfermagem, mas nós entramos num espírito de corporativismo. As famílias são nossas, os doentes são nossos, o assistente social não tem nada a falar com a família, o psicólogo também não tem nada a falar, porque o enfermeiro de saúde mental é que melhor sabe, por isso, porque não, se calhar cada um contribuir, e já tive a oportunidade de trabalhar em vários grupos multidisciplinares, até aquele início que falei, daquele projeto que a minha escola vai iniciar, é um projeto que saiu assim de uma parceria entre a nossa instituição, que é de saúde, e somos os professores da instituição, são todos enfermeiros, do quadro da instituição, somos professores, não são enfermeiros, e por isso foi precisamente uma entidade da área social que vem-nos procurar se podíamos fazer esta candidatura em conjunto e concorrer para este projeto em conjunto, e nós, com as nossas expertise, as nossas competências técnicas como enfermeiras, as pessoas da área social com as suas competências da área social, e por isso este projeto foi aprovado, e é um financiamento, isto vai ser tudo que não é estudados, tudo o que é financiamento público é tudo escrutinado e bem, e por isso é que é um valor considerável, e que se calhar durante os próximos 18 meses vamos conseguir oferecer respostas a estes cuidadores que passam menos pelo que nós estamos aqui a falar, e por isso não consigo dizer quem é que intervém nas famílias, se são os enfermeiros, se são os assistentes sociais, dentro dos enfermeiros quem é que intervém, por isso eu acho que é caso a caso, é a casuística, é caso a caso a pessoa mais preparada, mais bem adequada, por isso é assim, porque muitas vezes nestas questões há assim, da minha experiência também profissional, e trabalhar em grupos, às vezes há estes corporativismos e que pode dificultar às vezes a nossa intervenção e conseguirmos também algum espaço de intervenção, porque se formos entrar por aí, também se calhar quem está do outro lado, também se calhar vermos nós enfermeiros a trabalhar de forma tão esmiuçada e a falar dos indexantes da apoio social e destes pormenores todos relacionados com o serviço social e com a segurança social, também se calhar do outro lado podiam pensar, mas o que é que os enfermeiros têm a ver com esta nossa parte social? E por isso nós também às vezes pensamos o que é que os assistentes sociais têm a ver com a parte da família que é nossa. E por isso acho que temos de trabalhar em parceria. Embora às vezes não é fácil, nos contextos da prática não é fácil. Mas eu tenho experiências bastante positivas de trabalhar em projetos, em equipas clínicas também dessa forma. Por isso acho que todos nós temos um longo caminho a percorrer, e os outros técnicos também. E por isso acho que trabalharmos em conjunto, ficamos todos a ganhar. Muito obrigada. Muito obrigada, enfermeira Tânia. Temos mais algumas questões, mas atendendo ao adiantado da hora, vão ficar aqui algumas questões por responder, algumas reflexões vão ficar também aqui no ar. Pela adesão que nós tivemos aqui ao webinar, consegue-se perceber que é um tema muito pertinente, suscita muitas dúvidas pelas questões que foram sendo colocadas, e que é merecedor de muita reflexão por parte dos enfermeiros, essencialmente. Agradeço desde já a todos os participantes, aos preletores que cá estiveram. No final do dia de trabalho, tanto os participantes como os preletores que estiveram aqui empenhados neste webinar. Muito obrigada a todos.